Oi, gente! Hoje eu tô aqui com o Loran Siqueira, engenheiro agrimensor e cartógrafo, mestre em... Se apresente. Ciências cartográficas. Meu nome é Loran, gente, sou engenheiro agrimensor e cartógrafo pela Federal Rural do Rio e sou mestre em Ciências Cartográficas pela Unesp de Presidente Prudente. Largou a rural, foi lá pra São Paulo, né? Então, Loran, hoje a gente vai conversar aqui, fazer um tete-a-tete, um bate-papo, pra você dividir um pouquinho a sua experiência na rural, na Unesp e na vida, né? Que a vida é sofrida. Eu vou desligar o meu microfone na hora que você for falar, porque aqui o Crivella, né, resolveu fazer uma obra agora, porque é ano de eleição. Então tem um certo movimento, um certo barulhinho, tá? Então você fez uma sua apresentação. Queria que você me contasse como que você escolheu a agrimensura, assim, da onde você tirou a ideia maluca desse curso? Agri o quê mesmo? Conta pra gente. Então, na verdade, eu sou técnico em agropecuária, foi quando eu tive meu primeiro contato com topografia, na verdade, topografia aplicada à agricultura. Mas na hora de fazer a graduação eu decidi pela matemática, eu era bem novo, eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos, e acabei indo por uma coisa que eu tinha certeza que eu gostava, e aí dentro da matemática eu comecei a ver que uma profissão é algo muito sério, né? Que você precisa ter opções e o bacharelado em matemática é algo um pouco complicado, pelo menos era para mim naquela época. E aí eu já estava na Rural há um ano, e a Rural ela tem um processo dentro dela que te permite escolher, né, um curso que tem vagas remanescentes para fazer a transferência, é todo um processo interno. E aí eu conheci a agrimensura. Na época eu conversava com alguns dos meninos que eram da agrimensura, na época era só engenharia de agrimensura, ainda não tinha virado cartográfica, e aí foi um conjunto, né? Eu me interessei muito por tecnologias no geral, programação, computação, e eu gostava de matemática e física, e era uma área que, isso foi em 2011, então a gente estava ali pré-copa, era uma área que estava todo mundo na parte de trabalho tendo um retorno muito bom. Então, foi a minha opção a gente chama de remanejo, né? Eu fui remanejado pelo meu pedido, e aí eu fui para a agrimensura em 2011, né? Depois de já ter feito um ano de matemática, eu já estava na Rural há um ano, e aí eu fui para a agrimensura em 2011. Ou seja, já era ruralino, viu ali a galera da agrimensura, né? A gente brinca na rural que a matemática é a porta dos fundos da agrimensura, porque muita gente vai. Porque assim, essa sua afinidade por matemática é nítida, então você tende a ir para uma formação e aí você vê o outro e você fala assim, ah, por que não, né? A gente vai conhecendo, dentro da faculdade a gente acaba conhecendo outras, outras vidas, né? E nessa questão de dentro da faculdade, eu já sei, né? Mini gêniozinho, não teve proveito de matemática, ou seja, não sofreu tanto com cálculo e física quanto a gente, meros mortais. Mas, assim, você no seu ensino médio, você falou que você fez técnica agropecuária, você fez na parte federal também ou estadual? Isso. Federal? Era um colégio estadual. Era um colégio estadual. Ah, é tipo a FATEC aqui do Rio, né? Isso. Inclusive, eu estudei no estado do Rio de Janeiro, né? Eu estudava em Itaperuna, eu fiz o meu técnico em Itaperuna, que era um colégio estadual que depois virou, se eu não me engano, FATEC, que foi um programa do governo estadual que colocou todos os colégios técnicos como FATEC, e aí eu fiz o técnico e o ensino médio juntos, mas era escola pública estadual. É, eu também fiz nesse seu ritmo aí, só que o meu já era IF, agora é IF, antes era Cefet, enfim. E você sentiu alguma, assim, eu não sei como é que é o estadual, né? Mas você viu alguma dificuldade, assim, quando você chegou pro ciclo básico na faculdade, alguma coisa que, putz, não tem noção que seja isso, tive esse déficit no meu ensino, porque a gente sabe como é a diferença do ensino público para particular nesse nosso país maravilhoso, que, né, enfim.
Então, tô questionando isso, debatendo isso com vocês, porque foi uma realidade pra mim. Eu senti muita diferença e eu quero saber se, tipo, você também estudou no Rio, né? Então, mas como é que foi? Lá em Itaperuna tinha essa divisão? Você sentiu uma dificuldade pra fazer vestibular, né? Porque você entrou em 2010 na faculdade, então você entrou também, ainda pegou vestibular ainda. Isso. Daí a gente enfrenta uma outra realidade. Não, na rural eu estudei por Enem. É, na Rural eu também, eu fiz Enem, mas eu fiz o último vestibular da Rural também. Aquele tempo que você escolhia uma universidade. Então, pra você, essa etapa Nossa, do saudade. Enem, essa etapa do Enem, vestibular e dentro do ciclo básico, assim, você sentiu algum déficit por causa do ensino médio? Eu senti um déficit bem grande, porque quando eu cheguei na rural, como eu te falei, eu era muito novo, e aí eu caí na matemática. A única vantagem que de fato eu tive é que a matemática tem uma carga horária menor que a da engenharia, né? Então, por exemplo, as nossas disciplinas, eu comecei o primeiro semestre, eu fazia 4 disciplinas na matemática. Então, apesar de eu ter tido muita dificuldade, principalmente em álgebra, né, álgebra pura, que eles falam na álgebra 1, eu lembro que eu tive a primeira aula de álgebra, eu queria sair e chorar, porque o professor falou durante 2 horas e eu não entendi nada e eu ficava assim, meu Deus, estou muito fora. E aí isso aconteceu com cálculo também, só que devido ao fato da gente estar fazendo 4 matérias, você conseguia focar. Né? E como era matemática, tinha bastante gente para te dar apoio, porque um entendia cálculo melhor, o outro entendia álgebra um pouco melhor, e era um número limitado de disciplinas. Então, e aí eu peguei o ritmo, e aí eu consegui esse gás, dar uma respirada para pegar o ritmo no primeiro ano, porque eu fiz cálculo 1 e 2 antes de ir para engenharia, fiz com professores, meu cálculo 1 foi com uma professora muito boa, então toda aquela defasagem eu fui conseguindo completar ela, e aí quando eu cheguei em física, quando eu cheguei em cálculo 3, cálculo 4, eu já estava na parte em que eu gostava muito disso, porque eu já tinha passado bastante a fase de, eu tô perdido. Mas o primeiro semestre eu lembro que, assim, eu brinco com todo mundo, o semestre que eu mais estudei, de fato, de sentar e estudar, foi o primeiro semestre de rural. Os outros você começa a pegar outros tipos de compromisso, diretório, DCE, aí você começa a ter uma vida acadêmica. Mas o meu primeiro semestre, assim, eu estava estudando em média e fora as aulas, 7 a 8 horas por dia com os alunos da matemática, que eram meus amigos, assim, eram listas e listas de cálculo e então, eu tive que correr muito atrás, porque tem uma defasagem muito grande, assim, quando você compara o que você vê no ensino público, né, o ensino médio público, e o que você vê no ensino superior público, eles são expectativas muito diferentes que se tem dos alunos. Com certeza, eu acho que até a gente que entrou nesse ano do Enem, foi o ano que entrou uma galera muito diferente. E quando era só vestibular, eles alinhavam de uma maneira diferente, porque vestibular tinha a galera que pagava um cursinho pré-vestibular e sinistro da vida passava pra onde queria, né? Então, acho que a gente teve essa Sim. diferença. Esse baque, assim. Infelizmente, essa história vai se repetindo com todo mundo que eu pergunto. Mas você falou, né? Depois que no primeiro período é mais sofrido que a gente entra, vê o que, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tem que estudar, o que, que eu faço? Ainda mais a rural, que é um mundo à parte, né? A gente não vai fazer uma faculdade, a gente se teletransporta para um mundo. E aí depois que passou o primeiro período, o sufoco, você seguiu o seu caminho da graduação aí. Teve o quê? Teve DCE, teve diretório. O que, que você escolheu para sofrer na faculdade? Digo, trabalhar. Acho que o meu primeiro sofrimento de escolha foi o DCE. Na verdade, o DCE da Rural me deu um apoio muito grande quando eu cheguei. Como eu falei, eu tinha 16 anos, então eu tive um problema com a minha idade. Teoricamente, eu não era emancipado. Minha mãe havia falecido no ano anterior e eu não tinha me emancipado, porque eu achei que era um processo automático. E aí eu não podia, teoricamente, pedir alojamento. Então, o DCE foi ali a galera que me deu um apoio muito grande. Então, eu acabei participando do DCE no primeiro ano. Aí, depois do primeiro ano, quando eu fui para engenharia, eu comecei minha primeira bolsa de IC. Foi, acho que, o meu primeiro momento, assim, estou fora de sala de aula e fora do DCE. Então, eu trabalhei com IC durante 2 anos.
e sempre participei muito dos movimentos estudantis da universidade. E aí a Rural é um mundo à parte, como você falou, né? Então a gente tinha grupo de tudo. E aí eu acabei, com o tempo, me aproximando muito do Pontes, que era ou é, hoje eu não sei se eles ainda estão na ativa, mas o grupo de diversidade sexual da universidade. E aí eu fui participando aos poucos, né? Participei das tomadas da reitoria e todas aquelas histórias que quem é ruralino conhece, já dormi na reitoria, e aproveitei muito na Rural nesse sentido. A única coisa que eu acho que eu realmente gostaria de ter participado um pouquinho mais, mas aí devido ao intercâmbio ficou um pouco complicado, foi o diretório acadêmico, né? Que quando eu estava ali mais dentro do curso, eu acabei saindo do país em 2014. E aí a gente fica fora um tempo e quando você volta, você já está naquele ritmo de quero formar. Então eu acho que foi algo que eu não participei, mas eu queria ter participado porque eu vi bastante coisa legal sendo feita pelo diretório. Mas participei muito, principalmente da vida universitária, assim, atividades extracurriculares da universidade, fiz muitos cursos. A Rural é uma universidade pública incrível, a gente tem o CAC que oferecia, né, oferecia não, oferece, até hoje eu acompanho eles nas redes sociais, oferecem muitos cursos. Eu fiz violão, fiz canto coral, fiz canto normal, fiz pintura, fiz mangá, porque era o momento de relaxar e a universidade oferecia, né? Fiz reiki, acho assim, de tudo e mais um pouco que tinha na Rural. Isso eu aproveitei muito, assim, porque eu morava no alojamento, então eu estava na Rural, falava, já estou aqui, vamos aproveitar o que a universidade tem para oferecer, e a Rural tem muita coisa para oferecer. E isso foi muito legal, porque isso ajudou eu me sentir em casa. Eu acho que todo mundo que estuda na Rural tem muito esse sentimento, né? O sentimento de, eu tô na minha casa, porque realmente é a sua casa. Você come lá dentro, você dorme lá dentro, mesmo que você não seja morador da universidade, do alojamento, às vezes você vai fazer um trabalho, dorme no quarto de alguém. Eu já recebi alunos no meu quarto, a gente até, sei lá, 2 horas da manhã terminando o trabalho de planimetria, e, não, você não vai embora agora, fica aí, dorme, a pessoa dormia, e tudo isso é muito legal. Eu acho que isso faz a Rural ter um funcionamento muito diferente do que a gente acaba vendo muito aí das universidades. Eu acho que assim, essa recepção da Rural é muito diferente, né? A gente, assim, para você foi muito maior, né? Por essa questão de ser menor e tudo mais. Mas eu também tive uma recepção assim, você teletransporta para outro mundo, cara. E aí a gente vem de um mundinho desse tamaninho, a gente chega tipo, boom, e aí tem várias coisas para você fazer, e com certeza, acho que isso que você falou dos grupos e das aulas do CAC, eu cheguei a fazer luta, treinar alguns esportes também para poder dar uma extravasada, porque senão você surta, não tem como, e às vezes mesmo assim você surta também, porque muitas noites viradas aí no alojamento, na sala de estudo. Se aquela sala de estudos falasse, ela ia falar, já chorou muita gente aqui, já sofreu muita gente aqui. Nossa. Porque a gente já sofreu. Eu perdi a conta de quantos sábados e domingos eu passava na sala de estudos. E era assim, era acordar, tomar café, sala de estudos. Aí sair, almoçar, voltar para a sala de estudos. Ficar até 7, 8 da noite, comer alguma coisa, voltar à sala de estudos. Teve uma época, eu lembro muito disso, que eu mudei de curso, eu fui para engenharia de agrimensura, e uma amiga minha foi para engenharia de alimentos, e a gente estava muito junto. E aí, quando nós mudamos, a gente teve esse baque, né? De repente, a gente fazia 4 disciplinas, agora a gente tem 10 disciplinas para fazer, e você que lute, né? Então, eu e ela, a gente estava muito junto, a gente já tinha a nossa mesa na sala de estudos, assim, a gente meio que tinha o nosso endereço escrito lá, essa mesa pertence aos alunos do Loran, e isso é muito legal, assim, porque eu acho que se fosse num outro ambiente, eu não teria tido esse ânimo, esse incentivo. Hoje em dia eu olho para trás e eu vejo que é algo muito peculiar da Rural. Então é algo bem legal de você se lembrar, e amizades que até hoje eu carrego, que foram construídas nessa loucura, né? Eu até brinco com um amigo meu,
que eram amizades feitas pela agrimensura, porque eram geolocalizadas. Você fazia amizade com as pessoas que estavam ali perto de você no mesmo sentimento de desespero. Você tinha uma prova de física 1 no outro dia, você não sabia resolver, muitas vezes gente passa assim lá e, Loran, você vai ter prova amanhã, você já fez esse exercício? Sim, domingo, 9 da noite, normal, sabe? Algo normal. Isso é surreal, porque às vezes você pensa em universidades em que você volta para casa, e na época não tinha tanto WhatsApp, não tinha tanto Instagram, a gente acabava vivendo de mensagem de Para de texto entregar e nossa idade, manda oi. Loura. Para de entregar nossa idade. Tá batendo. O negócio tá difícil, mas é muito legal. E assim, é um sentimento. E assim, claro, não só estudos, mas as próprias festas que tinham dentro da universidade. Eu lembro, agora a gente está em junho, né? A Rural tinha festas juninas maravilhosas, no Lago do Iá, em frente ao alojamento, as festas da CAU, Geonina, assim. Eu acho que eu não sou festeiro, mas eu ia nas festas, porque estava todo mundo numa energia muito legal. Então você falava, nossa, eu vou porque vai ser legal. Com certeza, assim, a Rural abraçou a gente de uma maneira única, né? E você, eu acho que pode dizer mais disso porque você viveu em duas universidades diferentes, né? Você foi para outra universidade completamente diferente, em outro estado, continuar o seu curso, né? Você foi se tornar mestre, você foi lá. Então isso com certeza dá querendo ou não, a gente acaba dando uma comparada, é um outro mundo, são outras pessoas, é um outro universo. Aí dentro da Rural, na agrimensura, você fez o IC, né? Iniciação Científica, para quem não está habituado às nossas siglas aí. Aí o seu mestrado foi também na mesma área do IC? Você deu uma continuidade ou você foi uma pesquisa assim, sua iniciação foi só aquilo ali, acabou, entregou, tchau e benção? Então, na verdade, gente, minha vida acadêmica é uma loucura, porque eu comecei o IC, vamos ser sinceros, eu comecei o IC por necessidades financeiras, eu precisava trabalhar e ter alguma fonte de renda, e para quem está na universidade sabe que o IC é uma forma interessante, porque você está investindo na sua carreira e está ganhando um dinheirinho, a bolsa não é lá, nossa, mas já dá para comprar um pastel. Então, eu comecei, meu primeiro IC, ele foi ainda na matemática, né? Eu tinha contato com professores da matemática, então, eu fiz um IC na parte de computação paralela e programação, que era algo que me interessava muito. Era um IC mais aberto, então acabava tendo muita aplicação em muitas outras coisas. Aí, meu segundo IC, eu acabei decidindo por ir para o nosso departamento, né? Eu fiz um ano de IC em sensoriamento remoto. Foi na época que veio o cara aí, e aí a gente trabalhou com algumas imagens para sensoriamento remoto. Aí eu fui para fora do país. Fora do país eu tive a chance de trabalhar com SIG, que foi algo que eu me apaixonei muito. Falei, nossa, muito legal. E aí quando eu voltei para o Brasil, né, fiquei um ano e 4 meses fora no Ciências Sem Fronteiras, que foi uma oportunidade incrível que o governo federal deu naquela época. E quando eu voltei, eu fiz o meu TCC eu virei monitor de geodésia espacial na época, que era o professor Tiago, e na época também eu fiz o meu TCC. E aí eu conheci a Alessandra, que é uma das pessoas assim que profissionalmente eu tenho muito carinho e muito orgulho de ter trabalhado com ela. E aí eu fui para geodésia física no TCC, né? Fiz um TCC de geodésia física, publicamos um artigo, mas o mestrado acabou voltando para geodésia espacial. Eu vim trabalhar com o professor Galera aqui na Unesp. Para quem é da área sabe que é uma oportunidade assim incrível, né? O professor Galera é referência na área de geodésia espacial no país. E aí eu vim trabalhar em Prudente. Eu trabalhei o meu mestrado, ele foi na área de determinação de coordenadas de satélites e acurácia. É um projeto que visava uma contribuição aí internacional para poder monitorar os sistemas novos, né? Aí a gente fala os sistemas de navegação novos. E agora, no doutorado, meu pré-projeto, que até então eu comecei agora, é para trabalhar o uso de apoio por satélite para aeronaves decolarem e pousarem, né? Como a gente pode incluir o GNSS nesse processo com acurácia e com tudo que a gente fala da nossa área. Então, assim, eu acabei indo para várias áreas diferentes. Não me arrependo, na verdade, hoje eu me sinto muito preparado para poder falar de diferentes áreas.
E eu acho que tudo é experiência. E eu acho que aí, de novo, né, volta a gente falar de uma universidade igual a rural. Eu comecei na matemática, fui fazer IC na engenharia, fui monitor na engenharia de uma outra disciplina e acabei vindo para a Unesp trabalhar numa área parecida que eu era monitor, mas diferente do meu TCC. Então, a minha carreira acadêmica, e ela é bem diversa, mas é algo que eu acho que, para mim, como eu funciono, tem gente que gosta de focar em algo. Eu gosto de fazer coisas diferentes e isso ajudou bastante, porque eu tenho um pequeno problema que às vezes eu fico meio entediado com determinados assuntos. Eu chego num ponto e falo, tá, não tem mais o que fazer. Então foi muito interessante, porque me estimulou a crescer dentro da área e hoje eu falo assim, se eu tiver que trabalhar com SIG, eu sei, né, preciso aí dar uma reciclada, mas eu sei, se eu for trabalhar com sensoramento remoto também não tô no zero, apesar das matérias, né, a gente sabe como é que é, mas estou na área de geodésia espacial, então eu migrei aí durante esses anos bastante, inclusive. Eu acho que pra quem te conhece, isso não é novidade. É uma pessoa hiperativa que consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo, tá ali desenvolvendo um, um satélite e um sistema novo aqui. Então isso pra gente não é novidade. E é legal você falar isso assim, porque a gente tem essa oportunidade, né, dentro da agrimensura, que são vários ramos, em várias áreas para a gente atuar. Então a gente tem essa possibilidade de conhecer várias áreas. E quando a gente dá a sorte, né, de ter um professor, um orientador como a Alessandra, o Galera, que são referências aí, e que assim, eu não sei, eu nunca trabalhei com o Galera, conheci ele em alguns eventos, assim, né? Mas parece ser bem tranquilo. Eu acho que é coisa de geodesista, esse negócio de ser tranquilo, assim. Então você não tá não tá no perfil, você não é tranquilo, é muito agitado. Sou tranquilíssimo, não. O professor Galera é alguém que assim, eu tenho um respeito muito grande. Porque é aquela história, a gente que tá lá na rural, ele é um professor referência, eu vim com medo um pouquinho, né? Você vem com o pé atrás, você fala, gente, e aí, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Mas eu tô na vibe de geodesista sim, bem calmo, um cabelinho rosa, bem tranquilo, bem suave. Eu acho que eu sou Pleno. geodesista sim. Assim, é porque eu acho que demora, né, pra chegar no nível. Quando você terminar o doutorado, acho que você vai estar falando igual a Lê, assim, bem calmo, sereno. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. Nessa Não, mas vivência, a letra é de parabéns, pode. a Lei e o Guimarães, assim, onde encontra aquela paz que eu não achei, né? Não tô te ouvindo, Tete, eu acho. Não, é porque deu um bug aqui, Agora eu tô. tive que dar uma travada. Eu vou ter que editar essa parte aqui. Mas então, vamos lá, Loran. Dentro dessa sua vivência toda, aí você conseguiu ver várias áreas da agrimensura, né? A moto, obrigada. Passou pela sensoriamento, SIG, geodésia espacial, física, geodésias mais malucas assim, né? Dentro disso tudo, a sua vivência é acadêmica, né? Tanto aqui quanto lá fora também, quando você também fez alguma coisa de pesquisa. Eu lembro que você fez alguma coisa de SIG. Como é que foi? Também foi para a área da pesquisa. Dentro desse, você tem até 3 mundos para dividir com a gente, né? Tem a rural, tem a universidade que você ficou lá fora e tem a Unesp. Dentro desses 3 mundos, você sentiu algum preconceito, algum toque, algum olhar diferente para você? Lá fora por ser brasileiro, nas universidades, enfim, na rural a gente sabe que é o nosso mundinho, isso não é tão escrachado de certa maneira, mas dentro desses universos que você viveu, você sentiu alguma diferença em relação a isso? A tratamento? Então, Tati, eu sempre fui, eu brinco com as pessoas, eu sempre fui o menino do livro, né? Sempre gostei muito eu sou uma pessoa que sempre gostou muito da teoria, então acho que a primeira dificuldade que eu tive na agrimensura que muita pessoa não esperava de mim era, por exemplo, não sei se o Loré é tão bom em campo, né? Tem aquelas expectativas, porque eu não tenho o biotipo do cara que vai para campo. Só que eu cresci numa fazenda, né? E aí isso acabou passando muito rápido. As pessoas viram que isso não sustenta, né? Você não olha para a cara de uma pessoa e sabe, você vai ser bom de planejamento de campo. Isso não tem nada a ver com a pessoa, como a pessoa aparenta ser, ou sexo, ou seja lá o que for mais. Isso tem muito mais a ver com como você se planeja, planejamento.
Na rural, eu acho que no nosso departamento, eu acho que foi tudo muito tranquilo. Acho que o único momento desagradável que eu tive foi fora do nosso departamento. Eu já vi, infelizmente, algumas coisas serem ditas dentro de sala de aula por professores que não deveriam ser ditas a essa altura do campeonato, na verdade não deveriam ser ditas nunca, mas enfim, e que as pessoas se sentem protegidas devido ao fato, eu sou concursado, você é aluno, você que lute. Inclusive eu quase tive um problema para vir para a Unesp, porque não sei se você lembra, final de 2016 a gente teve uma paralisação na Rural. Eu tentei adiantar o meu processo de formatura, adiantar as provas. Assim, eu tinha 4 professores na época, 5, 4 concordaram, o quinto me travou. E assim, era algo muito triste, porque fui aprovado no mestrado com bolsa, estava tudo certo, eu tinha uma data para estar imprudente, né? Infelizmente a gente sabe que a gente vive com prazos. E aí ele me travou. Eu lembro que na hora, assim, eu fiquei muito próximo de ter um problema, mas eu me segurei e falei, se eu arrumar um problema aqui para mim vai ser pior, porque, né, a gente sabe como é que funciona, o professor não vai me reprovar, eu vou perder mais um semestre, enfim. Acabou que deu tudo certo, mas não por apoio do professor. Esse mesmo professor tive um problema antes, numa matéria anterior, mas e aí já foi um problema relacionado a preconceito mesmo. E assim, você ouvir coisas, né, dentro de sala, você ouvir falar para o professor, eu não gosto disso, e saber que ele está falando diretamente para você, mais um amigo seu, é algo que incomoda muito. Lá fora eu acho que os Estados Unidos, principalmente, ele está muito acostumado a receber gente de fora, tanto que eu tive professor italiano, professor chinês, professor americano, professor indiano. Então foi muito tranquilo. Eu acho que o mais difícil para mim lá fora foi muito mais em relação ao ritmo deles, é um sistema acadêmico diferente. Por exemplo, eles praticamente não avaliam prova, eles avaliam trabalho, presença, sabe? Eles, tipo, prova é whatever, eu vou dar uma prova aqui no final e ela vale um pouquinho de nota, mas o que conta é o seu trabalho duro durante o semestre. Então, e a gente sabe que, por exemplo, na rural, né, na maioria das universidades brasileiras, 3 provas, talvez 1 ou 2 trabalhos, e se não passar, optativa. E lá não era bem assim. E aqui na Unesp é diferente, né? Porque aí eu já tive que encarar uma coisa que eu fazia, eu estava estudando, mas eu estou encarando como uma profissão. Tanto que aquela velha pergunta, Loran, você só estuda? Eu falo, não, a minha profissão, e isso foi algo que demorou um pouco eu me tocar e eu aceitar isso. A minha profissão é pesquisador. Isso é uma profissão a qual eu recebo para ela, sabe? Então, mas fora isso, aqui na Unesp eu fui bem recebido. É difícil mudar de universidade, porque isso não tem nada a ver com as pessoas, né? As pessoas têm os amigos, têm os conhecidos, então você cai de paraquedas num grupo de pessoas que já conviviam antes, que já se conheciam antes. Então, no começo eu me senti deslocado, mas eu acho que foi muito mais uma sensação minha. Foi algo que depois eu acabei percebendo. Eu falei, não, não são as pessoas. Eu acho que eu estou me colocando um pouco nessa posição de deslocado e eu vou ter que lutar para poder me colocar ali no meio, sabe? E não é culpa das pessoas, não é culpa sua, e aí você tem que achar um caminho. Mas eu acho que o único problema, os problemas que eu tive foram mais assim, alguns professores aí na nossa vida acadêmica a gente sabe que não é fácil, e eu acho que na agrimensura e cartografia foi isso, as pessoas acharem, porque ele gosta de cálculo, então a gente tem muito essa divisão, né? Se gosta de fotogrametria, não gosta de planimetria, se gosta de topografia, não gosta de sensoriamento remoto, sendo que você pode gostar dos dois, porque é uma área comum, né? Apesar de ter subdivisões. E tanto que na minha IC de sensoriamento remoto, basicamente meu trabalho era pegar GPS, de pegar um rastreador e ir para o meio de uns mato horroroso, ali na rural, ali perto do rio do Guandu, e rastrear ponto. E eu entrava em meio de mata e... Então, assim, eu acho que foi mais isso mesmo, as pessoas olharem para você e falar, talvez, o que é um engenheiro agrimensor? Como deveria, né, ser visualmente um engenheiro agrimensor? E elas têm essa expectativa. E eu não sou, né? Eu sou, como eu falei, eu sou menor, sou mais magrinho, então as pessoas falam, esse rapaz aí em campo não vai dar nada. Só que é algo que a gente tem que provar, né? A gente tem que ir para campo e falar, olha só, eu sei pegar o receptor, eu sei entrar no meio do mato, eu sei fazer tudo igual todo mundo faz, né? E isso foi algo que a gente prova ali no dia a dia, nos trabalhos.
inclusive com você, fiz trabalhos com você e a gente se deu super bem. Domingo, né? A gente indo domingo para campo, num sol horroroso. Cadê o piquete? Meu Deus, onde está o piquete? A vaca tirou o piquete, põe o piquete de novo. Então, você sabe como é que é. E acho que foi mais isso. Mas no nosso departamento, principalmente por ser um departamento relativamente pequeno, eu me senti muito bem acolhido nele. Isso daí foi algo muito satisfatório assim, para mim. Eu acho que dois pontos que você falou aí, que eu já tinha conversado com o Eric, né? Essa divisão que as pessoas fazem de tipo, ai, você é muito fotogrametria, então você não vai pra topografia. Tipo, ai, não, você faz sensoriamento, você vai pra geodésia, ai, tem campo. Esse preconceito é muito chato, a gente enfrenta isso e foi o que você falou, você teve que provar porque o seu biotipo e a sua vida acadêmica não era o padrão esperado pela sociedade agrimensora, né? Que é um homem forte, grande, pá, que vai carregar a estação. E eu tive que provar também porque, né, nasci mulher, então já tô errada no rolê de querer fazer essa faculdade. E foi o que você falou, o nosso grupo de campo foi maravilhoso, nosso trabalho de geodésia. Não foi geodésia, foi topografia de precisão, não foi o que a gente fez? Foi Acho que foi. Topo de precisão, foi. Alô, Sérgio, saudades, tá, Sérgio? Vou te dar um oi. Era eu, você, Sérgio e Eric. Um grupo, assim, totalmente fora dos padrões agrimensores. A gente penou, mas estamos aqui, né? Formamos, sobrevivemos graças a e Deus, formamos. De saudade, irmão. Ai, sim, saudade. E aí, outra coisa que você falou que também é muito verdade é esse preconceito com pesquisador, né? Eu já ouvi falar também, quando tava para formar, e aí, você vai formar, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar ou vai ficar fazendo mestrado aí enrolando? Aí eu tenho amigos, né, antes de vocês também que estudaram comigo, mas tinha outros amigos que fazem mestrado, uma amiga que terminou o doutorado agora, eu vi que assim, não é ficar enrolando fazer mestrado, né? E aí eu comecei a perceber, olhar isso assim, principalmente pela minha conversa com ela, e depois você entrou, mais uma galera da agrimensura, e a gente conversando, falei assim, caraca, a galera tá assim, ó, pra fazer o mestrado. E aí eu comecei, né, a ver o outro lado também, procurar saber mais, assim, é o que você falou, é uma profissão, você tá pesquisando, você tá gerando melhoras pra nossa área. Tipo assim, o que você tá trabalhando vai auxiliar, vai facilitar o meu trabalho, por exemplo, se eu não quiser ir pro mestrado, for tipo, ter minha empresa, o que seja. Então é um trabalho, é uma profissão, infelizmente, muito desvalorizada no nosso país, nesse governo que estamos tendo, então tá indo de mal a pior, mas não perca essa esperança, por favor, continue desenvolvendo coisas bem, bem interessantes pra gente. E como é que tá a parte da programação? Você continua? Então, o meu mestrado foi todo feito em programação. Eu implementei meu mestrado inteiro, na verdade, né? Foi todo. Eu não usei. Eu usei o RT-Calibre em alguns momentos para uns processamentos, mas eu implementei. E a nossa área hoje em dia, Tete, assim, eu vou te falar que não tem jeito. Não tem jeito, porque cada vez mais nós temos necessidades específicas, né? Por exemplo, é igual agora, eu estou indo trabalhar com algo que eu jamais imaginei. Eu vou ir trabalhar com posicionamento, né? Eu estou utilizando o S-Base. S-Base é algo que a gente vê na graduação, mas como não tem um em funcionamento no Brasil, você sei o que é. Então, você implementa, você tem que pelo menos uma linguagem de programação você tem que saber bem, a gente chama de análise de dados, você tem que saber fazer bem, estatística, que é algo assim que na graduação a gente reclama, porque realmente é uma matemática pesada. Hoje em dia, tudo na minha vida, Laura, mas cadê a estatística? Sem estatística, isso aqui é só um gráfico. E quando eu falo estatística, não é nem só me dar valores, é descrever. Então, a programação, ela te ajuda muito, porque se você perde menos tempo processando dados, você tem mais tempo para interpretar, que é onde, de fato, a pesquisa começa, né? Que processar dados a gente processa, mas isso serve até para programas comuns, né? Você processa, tá? Mas
E aquele desvio padrão que veio ali, o que, que ele significa, né? E aqueles dados, aqueles residuais que vieram, o que, que eles significam? Você tem que saber. Porque seja para um artigo, ou seja para um cliente, você tem que chegar e falar e ter certeza. Olha, claro que, por exemplo, aqui no meu caso, às vezes a gente faz algumas coisas, você fala assim, olha, tudo indica que é isso, pode não ser, mas tudo indica. Mas você tem que ter um caminho que usa isso, e você precisa de tempo. E para ter tempo, você precisa programar, porque a programação te faz ganhar muito tempo, né? Por exemplo, há umas 2 semanas atrás, eu queria processar algo bem rapidinho, eu falei assim, vou fazer isso daqui no Excel. Vai dar rápido, é só uma vez. E aí eu comecei a fazer no Excel, eu fiquei tipo 40 minutos passando raiva, porque era muito dado, o Excel travava e não estava indo. Aí eu perdi a minha paciência, falei, desisto, vou fazer isso num Python aqui, vou ver se dá para fazer. Em 20 minutos eu fiz. E aí, por sorte, eu fiz em Python, porque eu tive que fazer mais 4 depois. Então, eu só tinha que apertar o botão, trocar ali o negocinho, mas eu cheguei na parte de só apertar o botão porque eu facilitei a minha vida implementando. Então, programação foi algo que fez, assim, total diferença na vida. E hoje, aqui na Unesp, pelo menos eu posso falar, a programação e o inglês, independente da área que você vai, se é census, se é carto, para você, a língua científica é o inglês, a língua do mercado também é o inglês, mas a linguagem científica é o inglês, e a programação é a linguagem de análise de dados. Laura, mas tem um programa que faz. Tá, mas e se você quiser fazer algo diferente? Né? E se a gente sabe, você trabalhou, a gente cai em umas situações assim que você fala, meu Deus, tipo, eu aprendi a fazer o A mais B, agora eu tenho que fazer a integral de 2x mais x ao quadrado, sabe? Você aprende o suficiente para seguir em frente, mas literalmente ninguém sabe o que você vai encontrar. Então, quanto mais ferramentas você tiver aí à sua disposição, por exemplo, eu lembro que eu fui entregar um trabalho e para o trabalho ficar visualmente interessante, eu precisava fazer um mapa. Então, aquilo que eu aprendi de SIG é importante também, né? Então, tudo é importante, mas eu vejo muito isso. Aqui na Unesp, todo mundo, foto, censo, carto, geodésia, é tudo implementando programação, bastante estatística, e o inglês. Hoje são assim, o que eu vejo muito importante na área acadêmica, que o pessoal precisa muito, inclusive até eu que gosto, de vez em quando eu me sinto meio desatualizado, porque, por exemplo, o pessoal de censo está falando sobre redes neurais. Eu falei, gente, o que é redes neurais? Não sei o que é redes neurais. Mas é uma coisa deles. Eu já trabalho com a parte de por exemplo, integração numérica. Então, mas você precisa ter uma noção de tudo, porque é tudo muito rápido. Eu acho que a parte tecnológica para a gente, que é da geoinformação, né, geotecnologias, para a gente a parte tecnológica muda, assim, do ano para o outro, você estalou o dedo, é outra, e você tem que estar preparado para isso. Então, programação muito importante, inglês extremamente importante. Infelizmente, eu já vi gente ter um projeto maravilhoso de doutorado e ser reprovado no processo seletivo porque não tirou o mínimo no inglês. E é muito triste você ver possíveis futuros pesquisadores tão bons acabar ficando no caminho para uma coisa que, teoricamente, a gente sabe que no Brasil é difícil, porque curso de inglês é caro, mas é algo que hoje é tão necessário. Você tocou nessa questão da estatística, eu também conversei isso com o Eric, e é muito legal você falar disso porque, assim, acho que durante a faculdade a gente, né, nós tivemos 3 matérias aí, 2 específicas de estatísticas e um ajustamento, que é a estatística. Talvez, assim, para algumas pessoas o que não gostava, eu via reclamando, mas isso é para pesquisa, eu não vou usar pesquisa, eu não vou fazer pesquisa, e cara, não é. Eu uso no meu trabalho, o Eric usa no dele, você usa na pesquisa, tipo, estatística é a matemática básica da agrimensura, assim, porque a gente vai trabalhar com dado, análise de dados, você falou tudo. Como é que você vai analisar um dado? Você precisa saber, assim, o meu trabalho de conclusão também foi nessa área para estatística, né, foi para navegação de embarcação, uma área que, tipo, a gente não viu nada na faculdade, eu descobri no estágio, eu achei super interessante como a agrimensura pode ser aplicada ali. E também teve a questão da programação, né? Realmente são coisas que
todo mundo que eu vou conversando, todo mundo que eu vou ouvindo é muito isso. Estatística, programação e inglês, agora que você citou, ninguém tinha citado, mas realmente é também uma coisa, uma linguagem de comunicação, algo que eu tenho muita dificuldade, tenho que melhorar. Tinha um bloqueio muito grande, mas depois de trabalhar com canadenses, que agora eu quero morar no Canadá, porque vi pessoas maravilhosas que, tipo, super conversam com você, entendem, né, as minhas limitações e me incentivam a falar mais. Tipo, mostrar que eu sei falar, né? Porque eu tenho um bloqueio pessoal mesmo, já é um drama Sim. pessoal. E a questão de oportunidade, por exemplo, você comentou o Canadá é um país que, para quem é da geotecnologia, da engenharia de agrimensura, lá eles chamam de engenharia geomática, tem muita oportunidade. Eu acho que hoje, nesse pós-corona, a gente não sabe como é que vai ficar, a gente tem que estar aberto a oportunidades. É igual eu estou fazendo doutorado, mas se aparecer uma oportunidade fora, o que vai me diferenciar é se eu tenho uma língua estrangeira ou não, né? Então, quando nós estudávamos, eu lembro disso até hoje, a gente fez uma visita técnica para a construção de um túnel, acho que do BRT, e aí, na época, o meu sonho era, não, eu vou formar, vou trabalhar aqui no Rio. E de acordo com que você vai andando na graduação, você começa a pensar, você fala, gente, tem tanta oportunidade. Só que essas oportunidades, elas exigem pré-requisitos, né? E esses pré-requisitos vão muito além de, por exemplo, só ter o diploma. Hoje em dia, só ter o diploma... E assim, falar só ter o diploma é até muito leviano, porque ter o diploma é muito difícil. A gente sabe disso, a gente sabe o quanto a gente lutou por isso, mas você também fez estágio. Então, só o diploma que eu falo é porque você precisa ter um estágio, você precisa ter o diploma, e aí você precisa ter um curso que você fez para não ficar obsoleto em alguma área, você precisa ter o inglês. Então, é algo que parece muito difícil, mas se você encara de aceitar a sua profissão, isso vira muito natural, né? Igual hoje em dia. Hoje em dia eu fico rindo porque às vezes aparece um webinar na minha área, assim, eu falo, nossa, um webinar, que legal. Eu falo, gente, eu tô feliz porque eu vou fazer meio que hora extra estudando, porque é isso, um webinar é essencialmente isso, é uma palestra da sua área, que normalmente é dado num horário X, que você teoricamente não é obrigado a fazer, mas você vai lá, porque isso passa a ser parte do que você é. E aí volta naquele assunto, né? É difícil a gente terminar a faculdade e falar, nossa, eu sou um engenheiro, eu sou um pesquisador, mas aos poucos isso vai entrando, né? Você vai assimilando que você não é duas pessoas, você não é, eu sou a engenheira aqui, não, eu sou uma pessoa que é engenheira, no seu caso, que eu sou uma pessoa que sou pesquisador, no meu caso. E isso começa a permear a sua vida. Então, assim, e a gente começa a ver as oportunidades. Isso foi algo que, na graduação, eu ficava muito preocupado. Falava, meu Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nessa aula? Isso eu acho que é algo que o ensino brasileiro ainda tem que se encaixar melhor, porque a gente ficava lá. Eu lembro o primeiro semestre, introdução à engenharia de agrimensura, eu lembro que era a sexta-feira do relatório. Para mim, era a sexta-feira do relatório, era sentar lá, tem que fazer relatório, tem que fazer não sei o quê. E aí depois eu fui vendo que isso era engraçado, demorou uns 6 semestres para eu falar, nossa, eu realmente vou ser um engenheiro agrimensor e cartógrafo. De eu me tocar, eu falar, nossa, eu realmente vou ser esse engenheiro. E isso é algo que às vezes é mais fácil para outras profissões, porque elas são mais comuns, por exemplo, engenharia civil, medicina, é mais comum, então as pessoas conseguem se... Mas para a gente que é um curso diferente, demorou um pouco, mas para as pessoas que estão começando é muito isso. Tempo, eu acho que é tempo, ter paciência, nenhuma graduação é fácil, nenhuma graduação, nenhuma. A gente brincava lá na Rural, né? Vou fazer tal graduação para ter aula de peteca, vou fazer tal graduação para ter aula de voleibol. Não vamos falar qual graduação é essa, mas nenhuma graduação é fácil. Eu acho que ela passa a ser fácil quando a gente começa a se enxergar como profissional. Aí a gente começa a ter gosto. Eu acredito que foi o mesmo com você. Eu sempre vi você muito proativa na Rural e empresa júnior, e cada um vai se interessar por uma área, e é você começar a assimilar aquilo. Eu aposto que você não fala, eu fiz a empresa júnior porque eu fui obrigada. Não, foi porque você gostava. Eu lembro que eu sempre estive super animada, eu participei de IC porque eu adorava aquilo. Me dava estresse? Me dava. Tinha dia que eu queria jogar o computador pela janela? Tinha dia que eu queria jogar o computador pela janela.
Mas no final das contas, quando você, por exemplo, via o seu trabalho publicado, via as pessoas perguntando, nossa, é para isso que eu estou fazendo. Então demora um pouquinho ali no começo, para o ciclo básico a gente sabe que quando você tem aula seguida, eu lembro disso até hoje, eu tinha aula de cálculo 4, aí eu tinha que sair correndo do novo prédio, que eu até esqueci o nome, correndo pro IF para ter aula de meteorologia. Eu saía do IF, corria, almoçava assim em 15 minutos, que é aquela fila maravilhosa do bandejão da Rural, e descia para o IT para ter aula de saneamento básico de 1 às 5, e depois tinha geodésia geométrica, se eu não me engano, era a primeira geodésia que era com Guimão à noite. Eu lembro que a minha terça-feira eu chegava no meu quarto, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Porque, gente, eu acordei 6 da manhã, tô chegando no quarto 7 da noite, mas isso é fase, e aí eu falo, aproveita que isso passa. Até isso foi bom, me ensinou muita coisa, e é isso, é difícil a gente se ver como engenheiros, agrimensores e cartógrafos, pesquisadores na área de ciências geodésicas e cartográficas, mas isso vem paciência e saber que as dificuldades elas estão ali, mas que as pessoas que estão entrando não estão sozinhas. A gente sempre vai ter professores incríveis. A Rural tinha muito isso. Eu lembro que a gente tinha o Guima. Quantas vezes eu não fui para a sala do Guima chorar minhas pitangas? Guima, eu não sei processar isso. Aí a Alessandra, nossa, a Alessandra tinha que ser canonizada. No meu TCC, eu acho que eu dei 2 surtos assim de Alessandra, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E ela, não, Loran, vai dar sim. Olha, calma, se fosse uma competição, assim, eu diria que já temos 2 pontos para Alessandra, porque o Eric também super falou dela. Eu ia pedir para você dizer alguém que te inspirou na graduação, mas com certeza foi a Alessandra. Tragam aqui o Oscar para essa mulher, porque ela. Eu acho que realmente, assim, ela chegou na faculdade, né? Tipo, mobilizando assim de uma maneira muito bacana, de cara, todo mundo já estava apaixonado por ela, não tinha como não também. E realmente ela é um exemplo, assim, e de uma paciência para explicar 1000 vezes a mesma coisa, uma paz, que você fica tranquilo quando você tá com ela. E assim, isso eu tenho que levantar a mão pro céu, porque a área de geodésia a gente foi muito bem servido na Rural, né? O Guima já foi para campo com a gente, sabe? O Guima, acho que era um sábado, um domingo. O Guima tava lá para pegar equipamento. Falei, gente, ele é concursado, ele é professor há não sei quantos anos, doutor em geodésia, e vinha naquele bom humor que só o Guima tinha. O Bahia também, sabe? Quantas vezes o meu estágio, se não fosse o Bahia e o Guima, eu fiz estágio na época na Rural, ali no Jardim Botânico, o Bahia foi atrás, sabe? Ficou interessado, era um trabalho que envolvia planimetria, altimetria e SIG. Ele correu atrás para o estágio ser aceito pela Rural. O Guima também. Eu falo desses professores, tivemos outros, vários muito, muito bons. Eu falo desses porque a minha área é geodésia, foi a área que eu segui, então a gente tende a ter essa como diria, esse viés, né, a gente da área, esse viés ali para esses professores. Mas eu lembro que eu ficava assim, às vezes você estava naquele desespero do final de semestre, e aí você via na figura do Guimarães, do Bahia, da Alê, aquela paz de falar, não, peraí, respira, que vai dar tudo certo. Então, assim, a Alessandra, porque ela foi minha orientadora, e até hoje eu falo qualquer coisa com ela, ela me chama de pupilo. Então, é um carinho muito grande que eu tenho por ela, mas isso inclui vários outros professores. Eu tive professores da matemática, que eu tenho muito carinho também. A minha primeira professora de cálculo, que foi a Rosane, é muito louco, porque ela me deu cálculo 1, 2 anos depois ela me viu no corredor, ela lembrava o meu nome, sabia que eu tinha mudado de curso, perguntou como eu estava, eu fui para o intercâmbio, voltei, ela me viu, ela perguntou como foi meu intercâmbio, e ela tinha uma sala com 60 alunos na época que ela deu aula para mim. Então, assim, esses professores te fazem falar, nossa, ali, ó, você quer mirar nesse profissional e ser esse profissional, porque são pessoas incríveis. Eu acho que sim. Até me emociona você falar dessa questão de quantas vezes a gente não surtou e foi pra sala do Guime do Bahia, porque eu fiz isso inúmeras vezes. Assim, não nem sei contar quantos, mais de uma vez por período, né? E realmente esse suporte que a gente tem é surreal. E faz com que a gente reconheça neles exemplos, pessoas que a gente quer ser.
Eu lembro de um discurso de formatura que o Guimarães foi homenageado pela 19ª vez. E aí ele falou um pouco de que me comentaram que a gente é homenageado pelo aquilo que a gente faz com amor. O que a gente faz com amor, a gente recebe homenagem. Eu falei assim, cara, total, porque é um amor, uma dedicação, como você falou. O cara é doutor em geodésia, ele precisa acordar sábado de manhã e pegar equipamento e ir com o aluno para campo? Não. Mas ele exerce a profissão dele de professor de uma maneira única. Tanto ele quanto outros professores, mas realmente é o que você falou. Eu também fui pro lado da geodésia, o Guimarães, que foi o meu orientador. Então a gente cria esse carinho maior, né, mais especial. Mas é surreal, assim. E é engraçado que todo mundo que eu tô conversando tem um professor como inspiração, assim, né? Acho que, por mais que eles sejam tão desvalorizados no nosso país, no nosso governo, pelo menos assim, saibam que nós estamos dando valor para vocês, sabe? A gente sabe reconhecer. A gente reclama de um trabalho que tem 15 campos para fazer, Guimarães. Reclama! Reclama sim! Reclama de medir. Reclama bastante. Reclama de medir caixa d'água, de medir a mesma quadra 30 Nossa. vezes. Eu sei as coordenadas daquele estacionamento do IT. Eu sei. Mas não, mas é exatamente isso. E eu acho que é por isso que eu fiz o mestrado, eu tirei meio que um ano sabático aí, eu não. Meu primeiro plano não era seguir o doutorado, é porque a gente acaba desanimando, como você falou, não é valorizado, pesquisador, professor, mas tirei um ano, respirei fundo e falei, não, é isso que eu gosto. Eu tentei fazer outras coisas, mas falei, não tá legal para mim. E voltei para o doutorado, e apesar de eu amar a pesquisa, meu sonho, assim, Loranda, onde você se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo como professor. Apesar de eu adorar a pesquisa, eu me vejo como professor, e eu quero muito ser o que o Guima, o que o Bahia, o que a Alê, o que o Ricardo também. O Ricardo deu bastante ajuda para mim, ele chegou depois também junto com a Alê, mas eu quero muito ser o que eles foram para mim, porque eu sei o quanto aquela, né, eu chegava na sala da Lei e ela, a primeira coisa, ela falava, respira, Loran, respira e vamos conversar sobre o TCC. E eu sabia o quanto aquilo mudava o meu dia, né? A minha reunião com ela era algo prazeroso e isso muda a perspectiva de tantos profissionais que se não fosse esse apoio emocional, é emocional, porque a gente sabe como a gente está ali naquela situação. Era o meu sonho, né? Eu sou o primeiro da minha família a ter terminado o ensino superior completo. Minha família é gigantesca, do interior de Minas, da fazenda, da roça. Então, assim, eu tinha tudo para ter desistido. Assim, acho que existiram. Eu posso ficar aqui 3 horas contando os momentos na rural em que eu falei, mano, não vai rolar, não vai dar, não vou conseguir. E a maioria desses momentos, eles foram revertidos quando eu ia para uma aula de geodésia que o Guima ficava rindo. A risada do Guima é algo inesquecível. Quando eu ia para fazer reunião com a Alessandra, quando eu ia para o IT sentar no banquinho e ficar falando mal dos trabalhos com os amigos, a gente sentava lá. Então, tudo isso vai somando e permite com que pessoas como eu, que teoricamente, pela ideia normal do sistema, não estariam ali fazendo um ensino superior em engenharia em uma universidade pública, não desistam, porque financeiramente eu estava lascado. Assim, como eu falei, eu fazia IC porque eu precisava do dinheiro. Emocionalmente você fica cansado, eu estava longe da minha família, então a gente tem tudo. Eu brinco com as pessoas, a graduação que eu fiz na hora tinha tudo para dar errado, tudo, assim, todos os pontos, longe da família, pouca grana, dividindo o quarto com pessoas que eu não conhecia, e a Rural meio que juntou isso tudo e falou, peraí, tem tudo para dar errado, mas vai dar certo. E deu certo, tanto deu certo que eu acabei, agora estou aí no primeiro ano de um doutorado e acho que eu gostei do negócio, porque senão nem estaria aqui, né? Assim, pra finalizar, eu normalmente estou pedindo pro pessoal mandar um recado, tá? Mas acho que você já deu esse recado, assim. Foi como eu falei com você. A sua história é um recado, é um exemplo. Eu não sei se eu já te falei isso, mas eu te admiro muito. Desde a graduação, falei, gente, esse menino maluco saiu de matemática pra vir pra agrimensura. Doido, doido. Esse menino é doido. A pessoa fala, o Loran que entrou agora, veio da matemática. Eu falei, é doido, é doido. Tem que vir fazendo esse curso. E assim, e aí a gente vai, como você falou assim,
a parte emocional é muito difícil, a moto também. E aí a gente vai, conforme a gente vai convivendo dentro da faculdade, né, a gente vai se conhecendo, a gente vai dividindo as nossas histórias de certa maneira, porque não tem como você só fazer um trabalho junto. Não tem como você só fazer uma disciplina Não. junto. Não tem. É aquele momento que assim, cara, Lourão, hoje tá uma merda. Briguei com a minha mãe, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, tô sem grana e, cara, Tete, aconteceu isso. As pessoas do meu quarto deram problema, as pessoas da minha república deram problemas. São vários, um combinado de coisas, assim. E tudo que você enfrentou e da maneira que você enfrentou, e da maneira que você, o caminho que você vem trilhando é muito bonito. E, assim, eu vi você falando que quer ser um Guima, você vai ser. Tipo, eu não tenho dúvida disso, porque a paciência para ensinar você tem, porque já tirou muita dúvida minha, já deu monitoria aí e assim, a paciência você tem, conhecimento você tem e cara, já é seu, você vai conseguir, então parabéns pelo caminho, Ai, força pra esse doutorado aí, pra eu poder encher a boca e falar assim, Laura, eu conheço. Comeram um bandejão comigo, hoje é doutor. como o Muito. cara demonstra no bandeja comigo. Você lembra suco de tristeza, que era um suco que ninguém sabia o que, que era, tinha sabor daquilo? Bebeu, não morreu. Se ele não morreu, você também dá conta. É, exatamente. Muito obrigada por ter aceitado fazer essa conversa comigo, que tá sendo assim. Eu já ouvi alguns feedbacks do vídeo que saiu das pessoas que foi interessante pra elas, mas acho que pra mim tá sendo muito maior. Então talvez esteja sendo um pouco egoísta nesse momento de estar fazendo esses vídeos, mas eu acho que tá sendo muito legal poder ouvir de novo, né? Ouvir outras histórias e a gente dividir isso tudo. Muito obrigada, comunistinha. Ai, bem petralha. Olha, gente, tô aqui e vou sair daqui com a minha foice e com o meu martelo, tá, gente? Vou pegar o meu pão com mortadela e vou pra luta. Bora pra luta, companheiros. Bora pra luta. Obrigadão, Morão.